Federação Paulista de Futebol divulgou horários e datas da primeira fase do Campeonato Paulista de Futebol 2024. E nesse vídeo você também vê a opinião forte de Mauro César Pereira sobre o campeonato estadual. Créditos para a equipe da Jovem Pan Esportes. Assunto já aqui do nosso programa da pauta é o Campeonato Paulista. A tabela dos jogos foi divulgada. A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela detalhada com datas e horários de todos os jogos da primeira fase do Paulistão 2024. A competição começa no dia 20 de janeiro, um sábado, com partida de abertura entre Bragantino e Água Santa, em Bragança Paulista. Bragantino e Água Santa abrindo o Campeonato Paulista. Os jogos na tela, para você que nos acompanha com imagens neste momento. O primeiro jogo, Bragantino e Água Santa. Depois, Botafogo e Santos, um pouco mais tarde, às 18, o primeiro jogo, 5h15. São Paulo e Santo André, às 8 horas da noite, isso no sábado. E às 8h15, Ponte Preta e Mirassol. Jogos de domingo agora, na tela também. 4 da tarde, Novo Horizontino e Palmeiras, São Bernardo e Ituano, Inter de Limeira e Portuguesa, Corinthians e Guarani e acabou. São os jogos do Campeonato Paulista na primeira rodada, sábado e domingo. No domingo, os jogos às 4 e às 18 horas. Os dois primeiros clássicos acontecem na terceira e quarta rodadas, respectivamente, com os duelos entre Palmeiras e Santos e, em seguida, Corinthians e São Paulo. Assim como nos últimos anos, as quartas de final e semifinais acontecerão em jogo único, enquanto a decisão terá 2 duelos. Um marcado para o dia 31 de março, o primeiro, e o segundo no dia 7 de abril. Então tá aí na tela também os clássicos do Campeonato Paulista. Os 2 primeiros, como eu citei, Palmeiras e Santos, depois Corinthians e São Paulo. Terceira e quarta rodada. Na sexta rodada tem Corinthians e Santos. Na oitava rodada tem São Paulo e Santos. Na nona rodada, Palmeiras e Corinthians. E na 11ª rodada, São Paulo e Palmeiras. A tabela divulgada do Campeonato Paulista. Bruno Prado. Volta o Paulistão, mais uma vez, sem grandes mudanças ali em datas, em calendário. São os jogos que a gente já está acostumado a acompanhar e o que vai chamar a atenção de fato serão os clássicos. Muito boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Assim, se você olhar o campeonato, ele não é um campeonato ruim, assim, comparando com outros. É um campeonato que tem 4 times da Série A do Brasileiro e 7 da Série B, Então, são 11 de 16 que jogam pelo menos a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, até que é um nível ok, assim, de campeonato. O problema é o tamanho, O quanto dura, é muito longo. É um campeonato que uma primeira fase de 12 rodadas... assim, tem poucos jogos assim que realmente chamam a atenção, até para encaixar um monte de jogo em um espaço de 3 meses. O regulamento ele é muito bagunçado, confuso. A gente já sabe como é que é, porque é assim há muito tempo, mas aí você divide em grupo, aí você joga contra todo mundo, menos com o time que está no seu grupo. Às vezes um time faz uma campanha muito boa, mas por estar num grupo um pouco mais forte, ele não se classifica, ele faz muito mais ponto do que um time que classifica. Ano passado mesmo, o Palmeiras e o São Bernardo fizeram as 2 melhores campanhas da primeira fase e só por estarem no mesmo grupo, que era o que o regulamento mandava, eles tiveram que se enfrentar nas quartas de final. Então, os 2 melhores times já se cruzaram nas quartas, O São Bernardo acabou prejudicado. O São Bernardo poderia ter sido o São Bernardo na final, ao invés do Água Santa, pela campanha que fez na primeira fase. Mas teve que pegar o Palmeiras logo nas quartas, porque o regulamento obrigava que os times que se classificassem no mesmo grupo se enfrentassem. Então, tem essas coisas. O Ituano mesmo, que acabou na semifinal, o Ituano, na última rodada, ele jogou contra o Santos em Itu, ganhou de 3-0.
e ganhou o jogo, classificou para a semifinal. Se ele perdesse, ele poderia ter sido rebaixado. Assim, ao mesmo tempo, ele estava brigando para não cair e brigando para classificar. Classificou, ainda eliminou o Corinthians e foi à semifinal e perdeu o Palmeiras. Então, assim, não é um campeonato de nível técnico horroroso. Como eu falei, tem 11 times entre Série A e Série B. Ok. Mas, assim, é muito longo, tem muito jogo que não tem atrativo, para ter alguma coisa, você tem que torcer para que a semifinal tenha um clássico ou a final. Ano passado nem isso aconteceu, né? Ano passado as semifinais foram Palmeiras, Ituano, Água Santa e Bragantino, aí uma final Palmeiras e Água Santa, os times chegaram aí, ok, nada contra, estou dizendo de atração. Então, realmente, para mim não faz sentido no mundo atual que os estaduais sejam tão longos. E aí no Paulista é o melhor ainda. Se você olhar aí pelo Brasil, é complicadíssimo, né? Times de alto investimento, como um Atlético Mineiro, por exemplo, jogando o Campeonato Mineiro contra equipes que não tem nem divisão e que não dá para comparar, são coisas diferentes. O Flamengo no Rio, com o orçamento que tem, jogando contra equipes assim que não dá, é outro patamar, é outro mundo. Assim, não é só na Série A, você tem time do brasileiro, você tem o time mais forte, você tem o time mais fraco que briga para não cair, ok. Sim, mas no estadual é uma coisa assim desproporcional, assim, são times que assim, não tem, é outro universo. Na Série A existem diferenças, mas eles estão no mesmo universo ali, alguns menores, outros maiores, com mais dinheiro, menos dinheiro, mas estão no mesmo universo. No estadual, não. Então, em São Paulo ainda tem algum equilíbrio, assim, ainda tem alguma coisa, ainda tem um monte de time da Série B, mas nos outros, ficar 4 meses, 3 meses e pouco com um campeonato assim tão desproporcional, o Flamengo que fatura 1 bi por ano, enfrentando equipes que, sei lá quanto faturam, nem 100 mil, é uma coisa muito desproporcional. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos vão receber uma receita recorde do Paulistão de cerca de 40 milhões de reais cada um, só de verba de televisão e a divisão com marketing também do campeonato. Esse total ainda pode aumentar para quem chegar à final e também levando em consideração a bilheteria dos clubes durante a competição. Isso representa um aumento de mais de 20% em relação ao que foi desembolsado no ano passado. Na verdade esse ano, né, na temporada desse ano do Campeonato Paulista, já pensando em 2024. Os clubes menores receberão cerca de 8 milhões, com exceção do Bragantino, que ganha um montante um pouco maior, mais abaixo do quarteto. O aumento é registrado mesmo com a saída do canal, né, que transmitia o jogo, o Premier, da lista de transmissores do campeonato. Então tá aí alguns números do montante que os clubes vão receber do Campeonato Paulista. Mauro César Pereira. Apesar disso, desses números de fato são bons, né? É dinheiro entrando em caixa, mas o Bruno citou, né, a fórmula do campeonato e de fato é estranha, né? Nem sempre o melhor avança, em um grupo pode ter uma campanha melhor que fica de fora em detrimento de outra que não jogou tão bem, não teve pontuação boa, mas vai porque está no grupo mais fraco. Enfim, é um campeonato ali estranho nessa questão aí de classificação. Muito boa tarde, Mauro César. Boa tarde, Guilherme, boa tarde aos companheiros. É um regulamento esdrúxulo que permanece já há alguns anos, né? E, bem, a gente repete isso a cada ano quando chega nessa época, né? Falar do Campeonato Paulista. É um regulamento que não faz sentido, é um campeonato muito longo. O que o Bruno falou é verdade, na comparação aí com outros estaduais, até tecnicamente ele é melhor, tem mais times de Série A e de Série B. Mas eu acho que a comparação tem que ser feita com o principal campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, que tem só times de Série A, obviamente, e que é sufocado por conta do Campeonato Paulista e outros, especialmente o Paulista. Porque qualquer movimento para reduzir os estaduais vai esbarrar sempre do Campeonato Paulista e na relação de subserviência dos grandes clubes de São Paulo com a federação, que nunca vai querer reduzir o seu campeonato, como nenhuma outra vai querer reduzir. E os clubes sempre foram muito próximos da federação, com diferentes presidentes agora, com a possibilidade, inclusive, do presidente ser presidente da CBF, se candidatar, né? Parece que isso vai acontecer. O que se vê é isso, os times de São Paulo, eles sempre estão fechados com a federação, não se manifestam, e aí como você tem a importância que tem o futebol de São Paulo, os times aqui do estado, especialmente o Trio de Ferro mais o Santos, né? Os três grandes da capital mais o Santos, você não tem mudança nenhuma e nunca vai ter.
No dia que os times... mas o Campeonato Paulista paga bem e tudo. Sim, o brasileiro também paga bem. Existem outras possibilidades de se faturar mais. Esse campeonato tinha que durar, no máximo, aí, 1 mês e meio, vai, com boa vontade. 6 finais de semana, uma pré-temporada. Os times pequenos jogariam entre eles por uma fase de classificação. Poderia se pensar em algo desse sentido. É possível, é perfeitamente possível. Mas não, aí a gente vai ficar até abril falando de times pequenos, alguns que vendem mando e tudo mais. Eu mesmo vai acontecer no Rio de Janeiro, em Minas, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em todos os estados aí do Brasil. É um período de puro desperdício que depois faz com que as coisas fiquem apertadas. Lembrando que a gente vai ter um período de 1 mês de Copa América, com times desfalcados no Campeonato Brasileiro, que é o mais importante, porque temos que ter um pedaço de janeiro, fevereiro inteiro, março inteiro e até beliscando, às vezes, aí um pedacinho de abril, o Campeonato Estadual. Um campeonato que não faz o menor sentido nesse contexto e com esse tamanho todo, né? Os jogos da primeira rodada são uma coisa emocionante. Nossa, eu estou ansioso. Vanderlei, você não imagina como eu estou esperando esses jogos. O Corinthians e Guarani é o mais legalzinho ali. Jogos que não tem atrativo, gente. Vamos falar português, que não tem apelo nenhum. Esses times ganham milhões. Ganham, mas não é por conta desse tipo de jogo. Não é por conta desse tipo de jogo. E, infelizmente, isso não vai mudar. Não vai mudar. Entra dirigente, sai dirigente aqui nos times de São Paulo. Todos são fechados com a federação. Não surge um grande para falar assim, gente, esse campeonato não dá. Não dá, eu não quero disputar isso aí, não. O único que faz isso com força, com veemência, e até mudou já um pouco, é o Atlético Paranaense. Põe na time de sub-20, sub-23 no Campeonato Paranaense e ganha, geralmente ganha assim mesmo. E vai cuidar da vida dele, vai se preparar para outras competições e tal. O problema é que quando você faz isso também, você fica sem jogar praticamente. Porque você não tem outra competição. O calendário, ele te asfixia. Ele inviabiliza outras investidas. A não ser que um grande clube conseguisse alguma coisa do tipo, vou colocar um time alternativo aqui que se dane, e ele tivesse uma possibilidade de excursionar por algum lugar do mundo, onde ganhasse um bom dinheiro e tivesse uma sequência de jogos interessante, durante pelo menos uns 15 dias, 20 dias, depois voltasse, ficasse treinando no CT, um amistoso ou outro. Mas é difícil você viabilizar isso, porque os campeonatos estão rolando em outras partes do mundo, o calendário brasileiro não é sintonizado com o calendário europeu e outros, né? Que é do meio do ano até metade do outro ano. Então, quando você tem esse início, na Europa você não vai jogar. Agora, no meio do ano, você teria várias possibilidades de jogar torneios europeus, como no passado se jogava Torneio de Paris, Palma de Mallorca, Ramon Carranza e outros, né? Era um intercâmbio mínimo que os times daqui tinham. É péssimo, eu acho tudo isso muito ruim. E não é uma exclusividade do Campeonato Paulista, não. Acho que todos eles... Eu duvido que tenha algum torcedor excitado com essa primeira rodada. O cara pensa, esfregando as mãos. Nossa, esperando ansiosamente esses jogos emocionantes da primeira rodada do Campeonato Paulista. Não dá. Pois é, e ainda sobre essa questão financeira do Campeonato Paulista, para o Vanderlei comentar, a verba mostra essa força de dinheiro, né, dos clubes que vão arrecadar. Para ter uma ideia, o Palmeiras faturou como prêmio, por ser semifinalista da Libertadores, os mesmos 40 milhões de reais que o Paulistão vai pagar. O valor da competição continental só supera a do estadual por causa da premiação por vitória na fase de grupos, o que deu ali cerca de 7 milhões de reais ao time do Palmeiras. A premiação da Copa do Brasil também só chega neste patamar se a equipe alcançar a final. Na Sul-Americana, para conseguir esses mesmos 40 milhões, um time precisaria ser campeão. Já no Brasileirão de 2023, agora, que terminou recentemente, a premiação do quarto colocado é de 38 milhões e meio de reais, enquanto do terceiro colocado é de 40 milhões e meio de reais. Vanderlei Nogueira, dinheiro tem, mas falta se tornar um campeonato mais atrativo. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Guilherme, Mauro, César e o nosso Bruno Pralha, você que nos acompanha e não justifica, mas explica porque você não ouve nenhum dirigente de clube grande aqui de São Paulo, e a gente também não ouve em vários outros estados, mas aqui em São Paulo, mostrar claramente, torcendo o nariz, que não gosta que exista essa competição. Né? Então, porque é grana e eles se entendem. Os pequenos recebem 8 milhões, com exceção feita ao Red Bull, que vai ganhar um pouquinho mais, né? Porque eles consideram o Red Bull num outro patamar. Essa é a grana distribuída. Sobre horários, por exemplo, que você abordou logo no início do programa, quem define esses horários, a exemplo de outras competições, é
a televisão. Inclusive nesse período para os simples mortais ou para os mortais privilegiados, período de férias. Então eles fazem uma análise exatamente em cima de quem pode estar com o bumbum no final da tarde ou início da noite num sofá para assistir qualquer tipo de jogo dos campeonatos estaduais. Então é sempre a televisão que vai decidir isso. Com relação a formato, eu pelo menos falo isso. Eu gosto que seja realizado o estadual, mas sempre defendi um outro formato, até diminuição de clubes, enfim, sem dúvida. Eu acho que não deveria jogar pela janela, mas num curto espaço de tempo, a ideia de diminuir o número de clubes é inaceitável para a cartolagem e também para as federações, que dependem desse apoio político. E com relação a acabar com os estaduais, essa é uma possibilidade que é um sonho daqueles que analisam. Eu também acho que poderia existir uma outra coisa nesse período, mas é a força política de cada presidente de federação. Ele fatura mais com isso, tem os clubes sendo seus apoiadores, tem uma série de coisas que inviabiliza. E mudança de formato. Nos próximos 2 anos, por exemplo, a chance de mudar o formato, se aparecer uma alma caridosa que ofereça uma grande ideia lá nas federações, ou pelo menos na Federação Paulista, a resposta vai ser essa: podemos estudar dentro de 2 anos. Porque eles fecham pacotes, né? Então os pacotes não podem ser alterados, segundo eles. Então é isso. É a competição que vai acontecer. Os clássicos chamam um pouquinho mais de atenção. A exemplo do ano passado, o Bruno especialmente, acho que o Bruno lembra, que eu estava torcendo por uma zebra. Você lembra, Bruno? Sim. Eu torci muito por uma zebra e vieram 3 zebras. Ituano, Red Bull, não foi? E Água E o Água Santa. Vieram 3 zebras. Eu já estaria soltando rojões com uma só. Aí fui premiado com 3. Então fica sempre para mim essa esperança. Primeiro assunto já. Tá aí na equipe do Jovem Pan Esportes, créditos aqui na descrição desse vídeo, falando do início, né, do Campeonato Paulista. E antes para você aqui, ó, vou até levantar um pouquinho, essa camisa aqui da Seleção Brasileira, ó, estilo Copa de 82, ó, tá vendo aqui, da Topper? Tem um link em promoção para você, hein? Tá baratinha, dry fit, material aqui, filé para você usar no calor aí, ficar de boa. Link na descrição aqui, essa camisa é em promoção para você. Eu concordo bastante com a equipe da Jovem Pan Esportes, né? O Mauro César bastante contundente. Eu acho que os estaduais poderiam ser até padronizados, né? Eu acho que todos os estaduais podiam ter até o mesmo regulamento. 8 equipes, jogava ali todo mundo com todo mundo, né? Em turno único, seriam 7 jogos, classificariam os 4 primeiros, um jogo semifinal, um jogo a final e já terminaria os estaduais. Eu não sou da tese de acabar com os estaduais, não. Podia ser tipo um torneio de pré-temporada, né? Um torneio ali mais curto. Então, com 9 datas aí nesse formato que eu falei, poderia até finalizar a competição. O Campeonato Paulista é mais forte, 16. Poderia também utilizar o mesmo regulamento, 2 grupos de 8. Aí seriam 7 jogos, a fase aí, a primeira fase. Classificariam 4, um jogo quarta de final, um jogo semifinal, um jogo a final. 10 datas já terminaria o Campeonato Paulista e seria até mais emocionante, né? Mais rápido ali, e depois nos sufocaria o restante da temporada, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, fica tudo embolado ali do meio do ano para frente. Então seria uma forma aí de deixar inchados, né, os estaduais. Mas a gente sabe também, né, que a questão de ainda existirem os estaduais é aquele curral eleitoral, né? As federações têm muito peso na hora de votar na eleição do presidente da CBF, então esse panorama aí não muda de jeito nenhum. O Campeonato Paulista é até bastante rentável, né? Mas como eu disse, poderia ser mais enxuto e mais objetivo. Diga aqui na opinião, aqui nos comentários, quero saber de você, quem vai ganhar o Campeonato Paulista? Palmeiras, São Paulo, Corinthians, né, que são os favoritos, ou Santos, ou a equipe do interior, né? O interior vem sempre forte no Campeonato Paulista. Diga aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Esse é o canal Repercute e até o próximo vídeo. Um abraço para você, curta, compartilhe nossos vídeos.